produzir tudo que eu preciso no meu corpo. Isso caracteriza um nutriente. Eu sou obrigada a consumir aquele elemento da natureza, e se eu não tiver um consumo dele, eu vou ter deficiências que vai evoluir para uma situação de doença e até a morte. As proteínas, elas são caracterizadas... o que caracteriza o nome, né? Porque vem de primeiro, era considerado o máximo. As proteínas, hoje nós já sabemos que é um nutriente lógico e importantíssimo, mas não é o primeiro. Não existe esse do primeiro, do segundo, do terceiro. Se eu não tiver, eu posso ter todos os aminoácidos, mas se eu não tiver, por exemplo, a piridoxina, que é a vitamina B6, que está associada ao metabolismo dos aminoácidos, vejam como em nutrição é tudo agregado. Se eu não tiver a piridoxina, eu não consigo metabolizar as proteínas. Então, não adianta eu colocar todos os aminoácidos, eu dar uma super proteína para a pessoa e ela não receber todas as vitaminas que ela precisa, porque ela não consegue nem metabolizar as proteínas, tá? Existe esse pensamento mesmo das proteínas serem as primeiras. Sabe, lógico que vocês sabem que vocês vão passar por isso ainda, alguns já passaram, é o trabalho de conclusão de curso, não é? Ou na minha época a gente tinha uma apresentação final, e a minha apresentação, olha que coisa mais interessante o título dela, boba, interessante que eu estou querendo dizer boba, era assim, era sobre o ácido fólico. Ácido fólico, uma necessidade além das proteínas. Me diz, o que a proteína tem a ver com isso? É porque o povo pensava tanto em proteína, que quando eu fui falar sobre o ácido fólico, eu quis colocar, gente, isso é importante também. Para que as proteínas? Qual que é a principal função das proteínas? As proteínas, não existe proteína no nosso corpo sem função. Nós temos até um pool de aminoácidos, porque o processo de metabolismo, ele é extremamente dinâmico, então, se a gente tem síntese de um lado, eu tenho quebra do outro. E não tenho só quebra porque está faltando proteína. A gente tem quebra, gente, porque as nossas proteínas, elas têm um prazo, elas têm um tempo de vida. Por exemplo, a albumina, que é a proteína sérica, ela tem um tempo de mais ou menos uns 20 dias. Tem proteínas que têm um tempo de vida de 2 dias. Então, passado aquilo, acabou, é a vida dela. Ela é catabolizada, e aí essa cadeia de proteínas, as proteínas são formadas por aminoácidos, uma sequência aminoácida, que é a estrutura primária. Isso é quebrado, então os aminoácidos daquela proteína eles serão disponibilizados no nosso corpo. Então, é normal. Isso daí acontece mesmo a pessoa tendo uma alimentação perfeita. Nós estamos em processo de quebra e síntese. É por isso que nós estamos sempre nos renovando. Esse é o processo de quebra e síntese. Então, toda proteína que ficar no nosso corpo, ela tem uma função. Não existe uma reserva de proteína. Por exemplo, se eu comer mais carboidrato, eu tenho até uma certa reserva de carboidrato, que é o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Se eu consumir mais carboidrato ainda do que eu preciso, essas reservas de carboidrato, elas são limitadas. O que vai acontecer com esse carboidrato que eu consumia mais? A glicemia sobe, a insulina sobe, e aí nós teremos uma situação de lipogênese. Esse carboidrato a mais vira lipídio, ele vira gordura. Então, e aí os estoques de gordura vão aumentando, que pode chegar ao nível de obesidade. Essa é a reserva que a gente tem. Agora, a proteína, não. Eu vou manter no meu organismo as proteínas que eu precisar. Então, não adianta eu tomar um shake cheio de proteína, eu vou consumir a proteína tal, porque eu vou ficar mais musculosa. Não, eu vou ficar mais musculosa. Vejam, atenção para isso. Eu vou ficar mais musculosa à medida que eu preciso daquele músculo. Então, à medida que eu tenho alguma atividade naquele músculo, seja uma musculação ou um trabalho, eu tenho uma demanda por aquele músculo, e aí eu vou ter uma hipertrofia muscular. Eu vou ter uma hipertrofia muscular por um estímulo corporal, ok? A proteína, se eu consumir a mais do que o que eu preciso, ela será catabolizada e ela vai produzir, ou vai produzir gordura, ou vai produzir energia, seja lá o que for. Então, que isso seja uma função, seja muscular, seja hormônio, seja enzima, seja ligado a transporte,
não existe estoque de proteína. Eu tenho proteínas que exercem função. Numa situação em que a gente não consome uma quantidade daquela proteína que a gente precisa, o nosso corpo recorre a algumas dessas proteínas corporais, que é o caso, por exemplo, da albumina sérica, né? Utiliza a albumina sérica. Pois bem, então as proteínas da dieta, elas sempre serão utilizadas para alguma função. E é nesse pensamento também que a gente segue para o termo fixação é nesse pensamento também que a gente segue para o termo de fixação de nitrogênio. Como assim? O que significa essa fixação de nitrogênio? Proteína formada por aminoácidos, e os aminoácidos são caracterizados por ter um grupo amino. Todo aminoácido que eu consumir, ele só vai ficar mantido no meu corpo, lembrando que eu não tenho reserva, não é? Não é isso? A gente não falou, não tem reserva? Então, esse aminoácido que eu tiver consumido, ele só vai ficar no meu corpo como aminoácido, presta atenção, como aminoácido, se ele tiver uma função. Então, se eu preciso, por exemplo, de 1 grama de proteína, e eu consumir por quilo de peso, e eu consumir exatamente o que eu preciso, então eu estou consumindo a proteína para manutenção dos meus tecidos. Agora, se eu tenho um consumo de 2, se eu consumir o dobro da quantidade que eu preciso, eu vou ter proteína a mais. Então, esses aminoácidos serão quebrados, eu vou manter no meu corpo os aminoácidos para as minhas proteínas. Então, eu fixo o aminoácido nas minhas proteínas, que eu precisar delas. Se eu não preciso de mais, aqueles outros aminoácidos vão sobrar igual arroz de festa, gente. Eu não preciso deles como aminoácidos. Mas a gente não pode aproveitar um pouquinho, professora? Não pode. Eu gostaria muito. Nossa, seria o meu sonho de consumo. Porque aí eu poderia ter uma massa muscular sem fazer atividade física. É tudo que eu quero, porque eu detesto musculação, eu detesto atividade física, eu sou uma pessoa sedentária. Não tem que ser, para você ser saudável, você tem que fazer atividade física, mas eu não gosto. Então, tudo que eu quero na vida era poder comer proteína e essa proteína ficar fixada. Não será assim, ok? Então, o termo de fixação de nitrogênio refere-se àquele aminoácido que eu consumi e que ele fixa em algum tecido do meu corpo. Aí sim, ele está como nitrogênio, como aminoácido. E o restante, que eu falei que sobra igual arroz de festa, esse vai ser o grande tema, esse é o grande tema do entendimento do estudo de proteínas. Como assim? O que sobra igual arroz de festa? Esses aminoácidos que sobram igual arroz de festa, a gente já sabe que eles não serão fixados como aminoácidos, ok? Estamos juntos? O que sobrou igual arroz de festa, esses aminoácidos, eles não vão ser mantidos no meu corpo como proteína. Estamos juntos? Sim? Sim? Então, eles não vão ficar no meu corpo como proteína. Se esses aminoácidos não ficam no meu corpo como proteína, de que jeito que esses aminoácidos ficam? Porque para um aminoácido ficar no meu corpo como proteína, ele tem que ser integrado em alguma proteína. Se essa proteína não é formada, o que acontece com esses aminoácidos? Olha, um aminoácido, depois nós vamos ver a característica química dele aqui, que é formado por um amino e um grupamento ácido, que é um grupamento carboxílico. Olha o nome dele. Na verdade, é alfa-aminoácido, ok? Alfa-aminoácido. Para ele ser um alfa-aminoácido, o que eu preciso? Ter um grupo amino. É esse grupo amino que vai dar a característica dele ser um aminoácido, dele participar de uma proteína. Então, nós podemos ter estruturas químicas que não têm esse grupo amino. E aí elas são chamadas de alfa-cetoácidos. Vejam aqui, eu já mudei o sentido da aula. Estão vendo? Beleza, obrigada. Olha, eu sei que vocês já viram isso em bioquímica, vocês já viram isso no ensino médio, mas eu quero que vocês tenham um outro ponto de vista, ok? Olha,
Esse é o carbono alfa. O que tem no carbono alfa? O grupamento carboxílico e o grupamento amino. Então, por isso que nós chamamos de alfa. Cadê? Por isso que nós chamamos de alfa amino ácido. O que vai caracterizar cada aminoácido? Caracterizar cada aminoácido é o seu radical. Então, aqui nós temos uma cadeia peptídica. O termo cadeia peptídica refere-se a uma cadeia de aminoácidos, refere-se a uma cadeia, a uma proteína. Hoje em dia é muito falado peptídeo bioativo para lá, peptídeo bioativo para cá. Outro dia estava até discutindo sobre isso, de vocês terem uma disciplina de alimentos funcionais, sabe? Eu questiono isso, porque saber o que é um alimento funcional é consequência de você saber a funcionalidade dele, senão sai por aí um monte de gente falando um monte de besteira. Entendam qual que é a funcionalidade dele, que não precisa ter nada especial. Agora, não pode decorar as funções sem entender como que aquilo ali funciona, né, de fato. Enfim, o que é uma cadeia peptídica? Vejam, aqui nós temos um aminoácido, olha, o carbono do grupo carboxílico, o carbono alfa. O que eu tenho ligado no carbono alfa? O radical e o nitrogênio. Então, aqui eu tenho um alfa amino ácido. Ligação peptídica, ligação de um aminoácido com outro aminoácido. Então, aqui nós temos outro aminoácido. Grupamento carboxílico, carbono alfa amino ácido. Como que fica uma ligação, uma ligação peptídica? A ligação peptídica, ela vai ser sempre entre um grupamento carboxílico de um aminoácido e um grupamento amino do outro aminoácido. Então, prestem muita atenção nisso, gente, porque esse grupo amino aqui, ó, ele fará parte da cadeia do aminoácido, da linha que ele vai se formar. Então, olha aqui, o grupamento carboxílico, ok, aqui, vai formar uma água. Então, tira esse OH com mais um hidrogênio, e aí eu tenho, olha aqui, esse carbono, que era esse carbono aqui, vocês estão acompanhando, do grupamento carboxílico? Então, ótimo, o carbono do grupamento carboxílico, olha ele aqui, com a dupla O, e o nitrogênio do grupo amino. Aí segue, que carbono que é esse aqui? É o carbono alfa. O que tem no carbono alfa? Eu tenho um radical. Esse aqui também era o carbono alfa, ó. Carbono alfa, o que eu tenho no carbono alfa? Um radical. Então, vai ser sempre assim, o carbono alfa, ó, vamos entender aqui. Eu tenho o carbono alfa, que está ligado em um radical, que é o carbono alfa, né, o radical dele, que está ligado no carbono do grupamento carboxílico, C dupla O, que vai ligar no nitrogênio do outro aminoácido. Esse nitrogênio está ligado no carbono alfa, que tem outro radical, que está ligado no carbono do ácido carboxílico, então vai ser C dupla O. Quem que vem aqui, ele vai ligar com quem agora? Vai ser sempre assim, C dupla O, ele vai ligar em quem agora? Se a gente continuar, vem um outro nitrogênio, vem um outro carbono, que é o carbono alfa. O que está ligado nesse carbono alfa? Um radical, e aí seria o grupamento carboxílico, ou C dupla O, OH. Eu acabei de acrescentar aqui um outro aminoácido, ok? Então, gente, essa sequência aqui vai ser sempre a mesma. Então, nós vamos ter aqui uma linha. Uma ligação peptídica, ela é uma linha.
De um canto dessa linha, no rabo, eu tenho a terminação amínica, e do outro eu tenho um grupamento carboxílico, porque vai um emendando o outro, vai um emendando o outro, não é? É igual uma sequência de elefantes. Eu tenho um elefante que tem um rabo e uma tromba, aí a tromba emenda no outro rabo, vai sobrar a tromba, e uma sequência de elefantes vai assim. O que eu tenho no final? De um elefante, um monte de elefante, um emendado no outro. Eu tenho um rabo do elefante de um lado e uma tromba do elefante do outro. É exatamente isso, tá? Então, de um lado eu tenho terminação amínica e do outro lado eu tenho ligação carboxílica. Isso aqui vai ser também constante. Eu sempre vou ter um nitrogênio, 2 carbonos, um nitrogênio, 2 carbonos, um nitrogênio, 2 carbonos. Porque é um nitrogênio com carbono alfa com o carbono do grupamento carboxílico, ligado no nitrogênio do carbono alfa com grupamento ligado com nitrogênio, carbono alfa, grupamento carboxílico. Então, isso aqui vai, ó, ligado com outro nitrogênio e 2 Cs. Aqui, se eu fosse colocar um outro aminoácido, seria mais um nitrogênio mais 2 carbonos. Isso daqui é fixo. Esse centro aqui de uma proteína, ele não exerce função nenhuma. Porque isso aqui, essa linha, ela é constante. Essa linha constante é sempre nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono. Posso parar ou continua? Nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, entendeu? Isso é constante, vai ser para qualquer proteína, para qualquer tipo de proteína. Porque isso é o que caracteriza a ligação de aminoácido com aminoácido. O que vai caracterizar cada proteína é, na verdade, verdadeira, tá? Cadê? Verdade verdadeira, verdadeiríssima, marca texto, o radical. O radical. Os seus radicais. Por vários fatores. Primeiro, porque são esses radicais que vão determinar o que é cada unidade dessa daqui, ó. Que unidade que é essa daqui? Se nesse radical aqui, por exemplo, aqui eu tenho outra unidade, ok? Aqui eu tenho outro aminoácido. Não é? Aqui eu tenho um outro aminoácido, ó, tô colorindo aqui, esse negócio é gostoso de colorir. Aqui eu tenho outro, ó, começa com o nitrogênio, carbono alfa, C dupla O, OH. O que eu fiz, né? O que está caracterizando cada um desses aminoácidos? Seus radicais. E são esses radicais que não só vão caracterizar os aminoácidos, mas eles também vão caracterizar toda a conformação da proteína. Por exemplo, se nesse radical aqui eu tiver um hidrogênio, característico de qual aminoácido? Da glicina, porque a glicina é o único aminoácido que tem um hidrogênio aqui no radical. Vamos supor que aqui nesse radical eu tenha um carbono. Eu vou ter quem? Eu vou ter um aminoácido com 3 carbonos. Eu vou ter aqui a alanina. Como que eu sei que essa aqui é a alanina? Porque pelo radical que sobra. Como que eu sei que isso daqui é glicina? Pelo radical desse fragmento, desse segmento. Então, aqui eu poderia ter um grupamento fenólico. Enfim, poderia ter radicais grandes. É por esse arranjo entre os radicais que vai me definir as características dessa proteína. Tudo bem? Tudo bem, gente? Olha, então eu tenho uma cadeia que é constante. CCN, CCN, CCN. Isso não muda. O que vai caracterizar são os radicais. Esses, pela sequência dos radicais, ou melhor, pela sequência em que os aminoácidos são dispostos ali, eu terei proteínas específicas. Agora, como que eu sei que essa é uma proteína específica? Gente, toda proteína é específica. Toda proteína é específica. Da onde que vem? Vamos dar uma viajada aqui, que não é nem tão viagem assim. Da onde, quem determina a sequência de aminoácidos da sua proteína? Quem determina a sequência de aminoácidos de cada uma dessas proteínas? O RNA. Quem me fala aí? O RNA mensageiro, vindo do núcleo. O RNA.
Da onde que vem o RNA? Do núcleo da célula. Sim, mas o RNA é produzido a partir de quem? Do DNA. Da transcrição e tradução genética? Nós temos um DNA, não é? No DNA tem informação de tudo que a gente tem, de cada uma das nossas proteínas. Vai ter das nossas características físicas, das nossas características metabólicas, como nós respondemos aos hormônios, tudo. A nossa rapidez de obter energia, a enzima que quebra o ATP, a ATPase, não é? ATP é uma molécula de energia química. Eu vou ter energia na hora que esse ATP é quebrado. Estou dando um exemplo aqui para vocês terem um entendimento disso. A enzima que quebra e que libera essa energia para a célula, para as funções celulares, ou para as nossas atividades físicas, ou para uma contração rápida, é uma ATPase. Tem vários tipos de ATPase, mas nós temos ATPases que podem ser mais rápidas e outras que podem ser mais lentas. Tem isoformas disso daí. Então, tem gente que consegue ter ATPases mais rápidas. Estou dando um exemplo muito grosseiro aqui, estou dando só para exemplificar, tá? Gente, enzima é chave e fechadura. É chave e fechadura. Então, eu tenho que ter uma dobra numa cadeia proteica certinha. Eu tenho que ter se eu preciso, se aquela outra estrutura ela tem que encaixar aqui, a minha dobra ela tem que ser perfeita. O que vai determinar que essa minha proteína ela tenha uma dobra aqui? O que vai determinar isso? Essa é a beleza da natureza, essa é a beleza da vida. Isso aqui é vida que pulsa. O que vai determinar que ela tenha essa dobra aqui, gente, é a sequência de aminoácidos dela. Aqui, talvez, tenha um aminoácido menor, um aminoácido maior aqui, uma cadeia carbono, um radical maior aqui, de forma que, na hora que junta aquilo tudo, que pelas características dos radicais da sequência, ela dobre aqui. Ela dobre. Pode ser de acordo com os radicais, aí aqui vamos supor que tem um radical muito grande, aí ele dobre aqui, ó, porque aí não cabe os dois. Gente, é uma questão, vou ser grosseira, aqui é uma questão de cabência, é uma questão de espacial. E aí ela vai tomando as conformações que essa proteína precisa, mas são posições assim, são pequenos detalhes que vão fazer com que aquele hormônio, vão fazer com que aquele composto seja reconhecido e que uma série de reações sejam disparadas. Olha, gente, igual a insulina. Quando a insulina se liga a um receptor, aquele receptor tem que estar perfeito. Se aquele receptor não estiver perfeito, o que acontece? A célula não reconhece a insulina. Aquele receptor é uma proteína. Aquela proteína ela foi produzida lá da sua mensagem do DNA. Então, tudo que a gente tem está lá no material genético. Todas as proteínas. A sequência e a personalidade que nós damos para ela. Personalidade, sim. Ficou perigosa essa personalidade. São as minhas características genéticas. Tá? Como, que tipo de receptor, se o meu receptor acopla, se ele funciona bem, são as características de cada um. Todas as proteínas que eu vou produzir, todo o meu processo, toda a minha resposta metabólica está lá no meu DNA. E ele vai ser caracterizado, cada proteína, para cada função, pela sequência de aminoácidos. Então, eu tenho um DNA lá no núcleo. Desse DNA, nós teremos a expressão gênica dele, né? Um segmento dele vai produzir um RNA mensageiro, e ali já tem toda a marca. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai lá para os ribossomas, e lá ele vai chamar assim, aminoácido tal, a glicina, né? Formação de códons, anticódons, e aí vem os RNAs transportadores, né? Ensino médio. Vocês estão me acompanhando aqui nessa viagem? Aí está aquele fragmento dentro do ribossoma, e aí começa a reconhecer a sequência de aminoácidos no citoplasma, ok? Então, alguns ribossomas, eles gritam,
ainda mais os ribossomas da sala de aula, tá bem? Então, aqui nós temos um ribossoma, a sequência está aqui, e agora nós vamos fazer a leitura de cada três bases. Lembram disso? De cada 3 bases, nós temos um aminoácido. Contando uma historinha para vocês. Aí, agora, tá nesses 3 aqui, caracteriza a glicina. Aí chama glicina. Aí vem o aminoácido com a glicina. O próximo, tirosina. Aí vem a tirosina e se liga aqui na glicina. Aí, qual que é o próximo? Leucina, valina, leucina de novo, valina de novo, a sequência é minha, eu faço a sequência que eu quero. Valina, cadê a valina? Valina. Valina. Gente, a valina não está presente. Cadê a valina? Não tem valina disponível. O que vai acontecer com essa proteína? O que acontece com essa proteína? Não vai formar. Por quê? Eu consigo sintetizar uma valina? Não, a valina é um aminoácido essencial. Lisina, metionina, tirosina, triptofano, valina, leucina, isoleucina, está ali no slide. Tem que saber, coisa de nutricionista, tem que saber. Valina, eu não consigo sintetizar a valina no meu corpo. Eu preciso de receber valina da dieta. É fato, não consegue, não tem jeitinho, não posso comprar uma valina fiado, nem sintetizar um aminoácido fiado. Parou ali. Aliás, pior ainda, chamei valina, não tenho valina. Valina é essencial. Não, ela não foi ingerida pela dieta. Eu posso começar a catabolizar as minhas proteínas, mas a minha produção começa a cair, tá? Aí eu coloquei, quantos aminoácidos até agora? Uns 4, 5 que eu tinha colocado? Nessa sequência que eu estava colocando. Vamos supor que eu tivesse colocado 10. A valina era o 11º. Eu tinha 10, ok? A valina era o 11º. Esses 10 estão emendados. O que vão acontecer? E o 11º era a valina. Não tem valina, ok? Determinamos que não tem valina. O que vai acontecer com esses 10 aminoácidos que eu até agora emendei? Eu posso manter esses aminoácidos, serão mantidos em cadeia para o futuro, para a hora que chegar a valina? O que vocês acham? Viagens aí, gente. Viajando. O que vocês acham? A gente mantém esses 10 aminoácidos aqui juntos para a hora que chegar a valina? O que vai acontecer? Não. O que vai acontecer com esses 10 aminoácidos? Eles não vão produzir uma proteína, eles serão disponibilizados, aí fecha com o que a gente estava falando antes. Poxa, mas se eles não vão produzir proteínas, eles vão ficar livres. Vão ficar livres. Então, eles vão ser usados, não fica como proteína, ele vai ficar como o quê? Ele vai ficar como cadeia carbônica, ele perde a chancela dele de ser proteína. Ele será utilizado como fonte de energia. Ele será utilizado para produzir, utilizado para sintetizar gordura. Ou 11º. Isso significa que esses 10 aminoácidos, eles serão perdidos. Sim, eles serão perdidos. O nitrogênio deles será perdido, vai produzir ureia, e eles serão utilizados como cadeia carbônica. Vocês estão entendendo isso, gente? Por isso que nós falamos de fixação. Se eu perco o nitrogênio desses aminoácidos, eles não serão fixados.
Eles serão utilizados como cadeia carbônica. Por isso é que tem que tomar muito cuidado com o tipo de proteína que a gente dá. É que eu ia seguir disso. Tá. Olha, se não tem valina hoje e não sintetizou essa proteína, amanhã continua não tendo valina, continua não sintetizando essa proteína. Porque essa pessoa não sintetiza valina. Valina é um aminoácido essencial que precisa dele na dieta. O que vai acontecer com esse indivíduo ao longo do tempo? O que vai acontecer? Ele vai sintetizar essa proteína? Essa proteína, em algum momento, ela será sintetizada? Eu acho que sim. Ou ele... Eu não entendi. Essa proteína pode ser sintetizada em algum momento se ocorrer o catabolismo? Sim, mas presta atenção na sua frase. Ela vai ser sintetizada em algum momento se eu tirar de alguma outra parte do meu corpo. Entendeu? E para eu continuar sintetizando essa proteína, eu vou continuar tirando do meu corpo, porque ela não vem da dieta. E para onde que eu estou levando essa situação? Se eu estou tirando do meu corpo, eu contribuo para a manutenção dos tecidos? Não. Tirar do corpo para ter isso, se eu tiro do corpo para sintetizar uma nova proteína, eu estou mantendo? Não, eu estou desintegrando. E se é um indivíduo em crescimento? Ele vai crescer? Não, não, ele não vai crescer, ele não está incorporando. Para crescer, você precisa incorporar. Para crescer, para sintetizar, para cicatrizar, você precisa incorporar. Entenderam, gente? O quanto que isso é sério? O que vai acontecer com o decorrer do tempo dessa pessoa que nunca vai consumindo valina? Ela vai tirando, não é reserva, ela vai tirando literalmente da carne. Vocês conhecem aquele termo assim? Tem uma hora que corta a carne, não é? Quando o dinheiro vai acabando, fala assim, ai meu Deus, agora eu vou ter que cortar. Não tem um termo desse? Alguém me acompanha? Feedback, please. Gente, ninguém escuta esse termo, não. Agora vai ter que cortar na carne. Não. Não, meu Deus, isso é termo de gente velha, meu Deus do céu. A partir de agora vocês sabem, tá? Quando a coisa começa a apertar e chega uma certa hora assim, aquele, por enquanto dá para eu tirar do que eu comia do sanduíche, por enquanto dá para eu tirar do que, sei lá, da pizza que eu comeria, agora não, agora estou começando a cortar da carne, agora vou começar a tirar da energia elétrica, da conta de água, sabe? Aí é a hora que a coisa pega. Então, quando você começa nesse esquema aí que eu estou falando, a tirar da carne, sabe? Você está conduzindo o seu corpo para um processo de doença, para um processo de desnutrição, para um processo de catabolismo. Você não só não tem crescimento, você não só não tem reposição, como você tem perdas. Por isso é que os aminoácidos essenciais, eles são obrigatórios em qualidade, eu tenho que ter todos eles e em quantidade. Não adianta eu ter todos, exceto fulano. Aquele fulano é que vai limitar toda a minha produção.
Eu posso ter todos. Faltou X, acabou. Por isso é que nós chamamos de aminoácido limitante, porque é ele que vai limitar tudo que eu tenho. Ele é o elo mais fraco da cadeia. Tá bom? Então, agora eu vou fazer uma outra viagem com vocês. Eu gosto muito de partir desses pensamentos, porque depois, na hora que vocês pegam a teoria, vocês entendem. Olha, se aí eu tenho um indivíduo que está desnutrido, esse que não tem a valina, tá? Ele não tem a valina e não tem mais uma série de outros aminoácidos. O indivíduo está mal, tá? Está desnutrido, ou está internado, ou uma criança que não está recebendo alimentação, é muito comum, infelizmente. Aí chega alguém e fala assim, nossa, mas eu vi na televisão que folha de mandioca mais feijão, não, deixa eu só na folha de mandioca mesmo. Eu ouvi na televisão que folha de mandioca, que é ótimo, nossa, tem muita proteína, vamos dar folha de mandioca para esse menino, meu Deus, olha como é que esse menino tá magro, vamos dar folha de mandioca para ele, tá bem? Folha de mandioca, tá. Estão lembrando desse conselho? Esse conselho é muito comum. Guardem esse conselho aí com vocês, que se eu me perder esse conselho, que eu depois volto assim, qual que era o conselho mesmo? Tá. Olha, vamos tentar entender quem são os alimentos que têm o quê. Vocês já viram, não é? Quais são as fontes de todos os aminoácidos essenciais? Vocês sabem? Quem tem todos? Oi? As carnes? Sim. Quer entender melhor isso? Olha, nós precisamos deles para sintetizar o nosso corpo, para a manutenção do nosso corpo. Então, vocês concordam comigo que no meu corpo eu tenho aqui todos os aminoácidos que eu preciso? Que um ser humano precisa? Vocês concordam que que vocês têm todos os aminoácidos que vocês precisam? Sim. No corpo de vocês? Não é? De onde qual que seria a melhor fonte de proteína para fornecer todos os aminoácidos que vocês precisam? Qual que seria a melhor fonte? Carne vermelha, sim. De quem? De onde? Qual que seria o ser vivo? Se o corpo tem todos os aminoácidos essenciais, então seria o próprio corpo. Seria o próprio corpo humano. Então, a melhor fonte seria de carne humana. Entenderam, gente? Essa seria a melhor fonte. Carne humana. Tem tudo que precisa. Mas pode? Pode? Comprar carne humana, que parte? Não pode. Não pode. Mas graças a Deus, não. Mas entender, a gente tem que, às vezes, partir de uma situação. É melhor a carne humana. Agora, gente, o que mais se aproxima da carne humana? Fontes animais. Fontes animais. As carnes, vísceras, tudo que você faça parte de um corpo, de um indivíduo. Vem o ovo também, leite, que é secreção, fontes animais. As fontes animais, elas têm todos os aminoácidos que nós precisamos em quantidade e em qualidade.
Então, se a gente consome proteína de boa, nós chamamos isso de boa qualidade, que ela é completa, nós chamamos isso de completa, que tem todos os aminoácidos essenciais, todos, em termos de qualidade, em termos de quantidade, eu não preciso consumir a mais do que eu tenho, porque aquilo que eu consumir a mais vai sobrar. Vai sobrar, entendeu? Então, é aquilo ali. Gente, vegetal tem um metabolismo parecido com o nosso? Tudo bem que tem gente que parece que vegeta, não é? Mas vamos considerar assim, no padrão fisiológico. Vegetal tem o nosso... Vegetal tem cloroplastos. A principal fonte de proteína de folhas está nos cloroplastos. Então, os vegetais, eles precisam de outro perfil de aminoácidos, que não é o mesmo perfil que eu preciso. Então, eu e os vegetais temos necessidades diferentes. Então, se eu comer só um determinado tipo de vegetal, um só, eu não terei todas as proteínas que eu preciso. Porque nós somos diferentes. Então, aí nós partimos para outra classificação, que são as proteínas incompletas. Tem fontes que não tem nenhuma proteína, que não tem nenhum aminoácido, que não tem nenhum aminoácido essencial. Por exemplo, está até na apostila, a caseína do milho. Então, a proteína que está lá no milho não fornece nenhum aminoácido essencial. Então, se eu junto uma proteína que não tem nenhum aminoácido essencial, atenção para isso, agora nós estamos falando de complementariedade das proteínas. Se eu tenho uma proteína que não tem nenhum aminoácido essencial, que eu junto com outra que não tem nenhum aminoácido essencial, eu terei uma proteína com que quantidade de aminoácido essencial? 0, exatamente, gente. Esse é o tipo do casamento que não funciona. Juntam nada com coisa nenhuma. O que sobra? Ausência. Então, as proteínas que são totalmente incompletas, elas não acrescentam em nada em termos de aminoácidos essenciais. Não adianta eu misturar uma coisa na outra porque ela não incrementa. Agora, nós temos as proteínas que são parcialmente completas. Por exemplo, aí tem os casos clássicos, tá? As proteínas dos cereais, elas são deficientes em lisina. Nós temos as proteínas das soja, feijão, das leguminosas, que são deficientes em metionina. Se eu junto uma com a outra em quantidades maiores, aí eu já consigo complementar a quantidade que eu preciso. Mas é lógico que para eu alcançar a quantidade desses aminoácidos, eu tenho que consumir uma quantidade muito maior de proteínas. Então, aqui nós já estamos introduzindo o entendimento de o que é o aminoácido essencial e quais são suas fontes. O aminoácido essencial e quais são as suas fontes, tá? Nós temos as proteínas completas, as parcialmente completas e as totalmente incompletas. Agora, atenção também para essa questão de que toda proteína animal é completa. Também não é assim, não. Também não é esse samba todo, não. Colágeno, por exemplo. Colágeno é uma proteína ruim, gente. Colágeno é um troço ruim. Colágeno, ela é incompleta. Ela é incompleta e a gelatina... E eu já fiz isso, eu já dei... quando eu trabalhava em hospital, isso até foi logo depois que eu formei, tinha um mix proteico lá, uma dieta hiperproteica, que a gente usava gelatina. Era o que havia de ruim. Até depois do meu mestrado, foi o primeiro trabalho que eu fiz no mestrado. Eu falei assim, vamos ver se esse negócio aqui é bom, porque tinha um glamour, aquele mix, sabe? Aquela dieta hiperproteica, as pessoas ficavam esperando, até a equipe da enfermagem, ai, Luciana, manda aquele mix de proteína. Que coisa besta aquilo. Por quê? Porque eu estava mandando colágeno, que é uma proteína ruim, e o processo de obtenção do colágeno é por álcali fortíssimo,
Ou seja, além dela ser uma proteína ruim, ela é alterada e não permite nem que ela seja absorvida. Ou seja, eu estava dando um troço ruim, uma proteína ruim para os meus pacientes. Tá? Isso está claro até agora? Entenderam isso? Aí, gente, vamos pensar, então, nesse caso da gente dar uma proteína ruim para os nossos pacientes. Olha, foi meu primeiro trabalho, tá? Um hospital lá de Belo Horizonte. E isso é muito comum, era uma rotina que já era utilizada. Aí depois eu fiz, assim que eu saí, aí eu fiz um trabalho com rato e confirmou essa teoria. Foi publicado, hein? O que eu estou falando é de verdade. Quando eu dava essa dieta hiperproteica, eu estava dando para um paciente desnutrido. Olha que sério, eu estava dando para um paciente que precisava, olha que a importância da ciência, você saber o que está fazendo. Eu estava dando para um paciente que precisava muito de proteína. Tudo bem? Ele precisava muito. Ele tinha que sintetizar tecido, ele tinha que sintetizar albumina. Era um paciente que estava em processo de cicatrização. E que proteína que eu estava dando para ele? Uma proteína boa ou uma proteína ruim? Na verdade, eu estava consumindo bastante proteína boa, porque não era só essa daí, tá? Mas considerando esse meu mix, o meu pensamento mágico aí. Eu estava dando uma proteína incompleta para ele. Essa proteína iria contribuir para a síntese das outras proteínas? Para a síntese das proteínas endógenas do meu paciente? Vai contribuir, gente? Não. Não vai contribuir. E aí, tchan, vem a seriedade da gente fornecer, dar presente ruim para os outros. Dar proteína ruim é igual dar presente ruim. Alguém já ganhou uma conta de dívida, uma conta de presente? Aniversário, aí você abre um pacote, assim, aí vem um pacotinho pequenininho, aí você acha que tem uma joia, aí você abre e tem uma conta para você pagar. Ah, o seu cartão de crédito que venceu, já pensou? Coisa. Quando você dá uma proteína ruim, você está dando um presente, uma conta para ele pagar. Vamos ver aqui. Essa proteína é ruim, não contribui para a síntese do paciente, ok? Não contribui. Na hora que ele estiver lá sintetizando todos os aminoácidos, quando chegar na 11ª, ele vai ter a valina, que é essencial? Não vai ter a valina. O que vai acontecer com todos os aminoácidos dele que iam sintetizar essa proteína e mais todo aquele tantão de proteína ruim que eu dei para ele? Vai fixar no corpo dele? Não. Ótimo, Ana Roberta. Porque nós temos reserva de proteína? Não. Não. Eu não posso guardar essa proteína para usar depois. Então, além dele não conseguir sintetizar, eu estou dando para ele, vamos supor que eu dei 10 gramas de proteína ruim. O que vai acontecer com essas 10 gramas de proteína? Ruim, que eu dei para ele. Elas serão digeridas, elas serão absorvidas como aminoácidos, esses aminoácidos vão cair na circulação, esses aminoácidos vão cair na circulação e eles vão sintetizar proteínas. Eu dei 10 gramas, esses aminoácidos, eles vão sintetizar proteína para esse meu paciente? Não, porque está faltando aminoácidos. Então, eu dei 10 gramas de algo que não vai ser usado para proteína. O que vão acontecer com esses 10 gramas de proteína? Primeira coisa, ela vai ser utilizada para qualquer outra coisa, menos para proteína. Estamos juntos nisso? Ok? Aquilo que não é utilizado para proteína vai ser usado para qualquer outra coisa. Tudo bem, gente?
Só que, quando nós temos um aminoácido e ele não é usado como um alfa-aminoácido, ele vai ser usado para ou síntese de glicose ou síntese de lipase. Ele não será usado como presta atenção para o nome, como um alfa-aminoácido. Porque enquanto ele tiver esse amino, ele vai para a proteína. Já que ele não vai para a proteína, o que vai acontecer com esse nitrogênio? Ele vai perder esse nitrogênio. Esse nitrogênio vai ser tirado dele. Então, muita atenção nessa hora, que eu estou sendo repetitiva nisso, mas eu quero que vocês tenham clareza. Aquele aminoácido que não for incorporado em uma nova proteína, ele perde a chancela de aminoácido. Ele perde o grupo amino, ele perde o nitrogênio. Ok? Ele vai perder esse nitrogênio. E aí nós temos dois grupos, o esqueleto carbônico e o nitrogênio, que era o grupo amino desse aminoácido. Então, aí agora nós passamos a ter o esqueleto carbônico e o nitrogênio. São coisas diferentes. Antes era um aminoácido. O aminoácido não vai entrar em proteína. Agora, então, o grupo amino dele sai e eu tenho um amino e um esqueleto carbônico. O que vai acontecer com essas duas coisas? Esqueleto carbônico, esse conjunto de carbonos lá, que agora não é mais um alfa-amino, agora é um alfa-cetoácido. No lugar do nitrogênio, entra um ceto. Ah, Luciano, isso é detalhe. Não, isso não é detalhe, porque na hora da gente entender o transporte desse nitrogênio, eu quero que vocês já guardem isso. Eu tinha um alfa-aminoácido. Eu tinha um alfa-aminoácido. O amino sai e passa a ser um alfa-cetoácido. O nitrogênio, nós temos duas partes agora? Estamos, gente? Estamos? Duas partes. Qual que é o destino dessas duas partes? Olha, o esqueleto carbônico, agora sim, agora eu tenho um conjunto de carbonos. O que vai acontecer com esse esqueleto carbônico? Esse esqueleto carbônico, ele pode, dependendo do tipo de esqueleto carbônico, ele pode produzir uma nova glicose. Esse esqueleto carbônico, ele pode sintetizar lipídio, esse esqueleto carbônico, ele pode entrar no ciclo de Krebs e produzir energia. Mas vejam, que quem sintetiza uma nova glicose é um aminoácido? Quem que vai produzir energia? É um aminoácido? O que vai sintetizar energia? O que é isso aqui? O que é isso aqui que vai sintetizar energia? É um esqueleto carbônico, é um esqueleto. Ou, melhor, é um alfa-cetoácido. Tudo bem? Fixado isso? Isso precisa estar fixado, porque senão vocês vão arrumar um angu de caroço. E o nitrogênio está aqui, saiu, não é? Não prestava, ele não ia ser usado como aminoácido. Ele fala assim, olha, você não vai ser usado como um aminoácido nunca mais, porque eu estou aqui, a não ser que você torne a receber um outro nitrogênio. Esse nitrogênio, esse nitrogênio, ele não pode ficar livre, porque se ele ficar livre, ele vai produzir amônia, e a amônia é tóxica para o corpo. Nós até temos um nível, mas é pequeno, é pequeniníssimo. Então, quando esse nitrogênio sai, na verdade, pouco dele ficará livre. Ele sai, ele vai ser incorporado a uma outra estrutura que é comum a todos os aminoácidos que serão quebrados. Essas estruturas, isso aqui, eu, por exemplo, estou na fibra muscular, todo mundo junto? Estou na fibra muscular, quebrou. Ou em qualquer tecido. Esses nitrogênios vão sair da célula sendo transportados, livres? Não, em algum elemento, que no caso é a glutamina e a alanina. Esses nitrogênios estarão ligados nesses dois aminoácidos. Eles vão sair dessa célula e eles vão se dirigir ao fígado. No fígado, esses nitrogênios serão entregues e eles vão entrar no ciclo
ciclo da ureia. Tudo bem? No ciclo da ureia, esses nitrogênios entram no ciclo da ureia, que vai acontecer lá no fígado, e aí eles vão produzir, ciclo da ureia, como o próprio nome está falando, vai produzir o quê? Ureia. Então, a ureia vai ser produzida no fígado, essa ureia cai na circulação e é eliminada pelos rins. Então, gente, o básico disso daí, aquele nitrogênio que é quebrado em qualquer célula, ele não circula sozinho, não circula. Ele será transportado. As duas estruturas, glutamina e alanina, vão para fígado. No fígado sintetiza a ureia. A ureia é sintetizada somente no fígado. E do fígado cai na circulação e vai ser eliminada pelos rins. Então, falar que rim sintetiza a ureia, pelo amor de Deus, se você escutar, se estiver numa discussão, nossa, aí o rim está produzindo a ureia, como é que você vai acreditar no que essa pessoa falar daí para frente? Que conteúdo teórico que você vai acreditar dessa pessoa? É erro muito básico. Ureia é produzida no fígado. Então, o paciente que ele tem problema hepático, você já sabe o que vai acontecer com o paciente que tem uma cirrose hepática. Ele vai ter problema para sintetizar a ureia, ele vai ter dificuldades no metabolismo da amônia, e aí tem uma série de problemas, que são as hepatopatias, as encefalopatias. Vocês vão ver isso lá na angioterapia, mas aí você já entendeu o que aconteceu, ok? Então, voltando, só para a gente ver a situação, voltando, aqueles dois pacientes, tanto que eu dava, sabe, aquele mix milagroso de proteína, e o outro paciente lá, que a gente dava farinha, eu estava dando proteínas ruins para esses pacientes, concordam? Essas proteínas, elas não serão fixadas. O que vai acontecer? Elas serão absorvidas, serão quebrados, os aminoácidos serão absorvidos, e eu estou colocando uma grande quantidade de aminoácidos no corpo do meu paciente que ele não é capaz de fixar, porque são proteínas, eu estou colocando muito, mas estão faltando os essenciais. Então, elas vão sobrar, esses aminoácidos vão sobrar. Ou seja, o que eu estou dando para esse paciente? Uma fonte de nitrogênio, porque ele não vai guardar essas proteínas com ele, porque faltam aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos serão quebrados, o nitrogênio vai ser liberado, e esse meu paciente vai ter que produzir muita ureia. Por que ele tem que produzir muita ureia? Porque a proteína que eu dei era ruim. Ele não conseguia, não tinha um perfil de aminoácidos que permitisse ele sintetizar alguma coisa para o corpo dele. Ou seja, não vai dar para ele usar, ele vai quebrar, vai liberar o nitrogênio e vai produzir mais ureia. Isso daí é aquela situação em que a gente fala que é um balanço que ele elimina muito nitrogênio. Aí nós vamos entrar em balanço positivo, balanço negativo, não vou mexer com isso não. Que ele vai eliminar uma quantidade grande de ureia. Só que, gente, então tá, tudo bem, sobrou, produz ureia, não é? Beleza, tranquilo. Não, porque quando para o meu paciente produzir ureia, ele gasta ATP, ele gasta energia. Então, se eu dou mais proteína do que aquilo que meu paciente precisa, meu paciente desnutrido, se eu dou a mais, e o pior ainda, se eu dou a mais uma coisa ruim, o que eu estou dando para ele? A obrigatoriedade dele metabolizar esse nitrogênio e gastar a energia dele com isso. Olha o que eu estou fazendo com ele. Eu estou fazendo ele ter uma despesa que talvez ele não precisasse. Eu estou ajudando esse paciente? Estou atrapalhando ele. Tá? Vamos entender melhor como que isso aqui vai funcionar. Aí as cadeias, cadeia primária, secundária, terciária, está tudo explicadinho lá na apostila. Quaternária, oi.
Sim. O que é eliminado no rim é a ureia, ela vai para o rim e ela será eliminada no rim, ela será excretada no rim. Tá errado. Ureia não é produzida no rim, a ureia é produzida no fígado. O ciclo da ureia acontece no fígado, é lá onde estão essas proteínas. E é para lá que a alanina e a glutamina, que são os transportadores, vão levar esse nitrogênio. Quem consumiu nitrogênio a mais, ou seja, quem consumiu aminoácidos a mais, dos aminoácidos, o nitrogênio será tirado, ele vai ter muita cadeia carbônica e esse nitrogênio vai para o fígado. Alguns aminoácidos, gente, alguns aminoácidos, eles têm atividades especiais, eles participam de situações especiais, eles são precursores de alguns compostos especiais. Não tem isso, não. Olha aqui. Essas estruturas, para vocês entenderem como que funciona. Olha o que é uma amônia. Amônia aqui como um íon, NH4+. Isso é amônia. Amônia é só o nitrogênio. Então, se a gente tira o nitrogênio do aminoácido, eu teria uma quantidade de amônia livre. Isso não pode, isso é tóxico para o corpo. Por isso que, praticamente, assim, a maior parte do nitrogênio que vai sair de todos os aminoácidos, nós temos aí algumas exceções, mas não vamos tratar das exceções, nós temos um agente comum. O nitrogênio que sai dos aminoácidos, ele vai para o glutarato. Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas agora eu quero que vocês entendam, olha aqui, ó, quando a gente fala amônia, é só o nitrogênio. Então, se eu tiro o nitrogênio do aminoácido e ele fica livre, eu estou liberando o que no meu corpo? A amônia aqui, ó. A amônia é só o NH4, só o nitrogênio. Então, se por acaso você, gente, para que essa bobagem, meu Deus do céu? Tira esse nitrogênio desse aminoácido. Onde que vai tirar? Na célula. É na célula, nos seus tecidos, tá? No seu corpo. Seu corpo todo, todas as suas células. As suas células, elas trabalham com proteínas. Elas sintetizam e elas quebram proteínas. Tá? Seu corpo inteiro. Pensa no seu corpo. Olha para baixo e fala assim, aqui, olha para você. O meu corpo sintetiza proteína, cada uma das minhas células. Tá bem? Então, são nessas células é que nós teremos o metabolismo das proteínas. Síntese e quebra. Se eu simplesmente tirasse o nitrogênio das minhas proteínas, que seria facílimo, inclusive para dar aula, achei que ficaria sem graça de tão fácil. Se eu tiro simplesmente o nitrogênio das proteínas dos meus tecidos e jogo na circulação, o que eu estarei jogando na circulação? NH4. Eu estarei jogando na circulação amônia livre. E isso é tóxico. Por isso é que o nitrogênio, ele vai sair do aminoácido, do alfa-aminoácido, e ele vai para uma outra estrutura, que será o transportador. Essa estrutura vai sair da célula. Ela sai da célula e ela vai para onde? Vai para onde a ureia é sintetizada. Então, ela sai da célula e vai para o fígado. No fígado vai ser sintetizado a ureia. A ureia é essa estrutura aqui, ó. A ureia já é uma estrutura orgânica, tá? Tem um carbono, dupla O, e cada ureia carrega 2 nitrogênios. Essa ureia é sintetizada onde mesmo? Onde que alguém me fala aí, porque eu não estou vendo no chat. No fígado. Então, essa ureia é sintetizada no fígado, e do fígado ela, pumba, cai na circulação, e ela vai ser eliminada por onde? Pela urina, nos rins.
Outra estrutura que a gente tem aqui, ácido úrico. Ácido úrico não tem nada a ver com essas outras estruturas. Vejam, o ácido úrico realmente é uma substância nitrogenada, mas ele é produzido a partir das bases púricas, pirimídicas, são aquelas bases lá do DNA, do metabolismo daquelas bases. Tem nada a ver com isso daqui. Eu quero que vocês entendam, porque às vezes a gente estuda e a gente se confunde. Amônia é só o nitrogênio. Só o nitrogênio. Por isso é que eu não posso tirar o nitrogênio que está lá na célula daquela proteína, daquele aminoácido que foi quebrado. Assim, tira esse nitrogênio e joga na circulação. Não, porque eu estarei liberando NH4. NH4 é amônia, é tóxico. Nós temos que produzir todo esse objetivo quando a gente fala em proteínas, a principal base do estudo de proteínas é catabolismo, gente. Esse aqui é o ponto central do estudo de proteínas, é catabolismo de proteínas. Quando a gente fala de metabolismo de proteínas, a gente tem que entender de metabolismo de nitrogênio. Falar de metabolismo de proteínas, eu tenho que entender amônia, eu tenho que entender toda a dietoterapia do meu paciente. Se meu paciente tem um problema hepático, ele não vai conseguir sintetizar ureia. Se o meu paciente tem um problema renal, ele não consegue eliminar essa ureia. Enfim, como que eu dou nitrogênio? Toda a dietoterapia é baseada nisso. Então, eu estou sendo repetitiva, mas eu quero que vocês tenham um entendimento do todo, para depois a gente entender as partes. Quando eu falo de estudar proteína, eu falo de estudar metabolismo de nitrogênio. Como essa proteína vai ser quebrada, vai ser catabolizada em qualquer célula que seja. Como esse nitrogênio sai dessa célula e vai para o fígado. Como que vai acontecendo? Porque no fígado eu tenho a síntese de um composto orgânico, que é essa ureia aqui. Professor, você pode explicar como é formado o ácido úrico, de novo, por favor? Não, aqui eu não estou explicando como que ele é formado. Aqui eu estou falando só de onde que ele vem, porque seria bem mais complexo. Aqui eu estou falando o seguinte, não confunde. São estruturas diferentes. Olha aqui, esses dois anéisinhos do ácido úrico. Ele não faz lembrar as bases púricas e pirimídicas, aqueles dois anéisinhos, são aquelas bases lá do DNA, lembra? Citocina, guanina, adenina, tiamina, são aquelas bases. Isso aqui, ó. Então, o ácido úrico é produzido do metabolismo das bases púricas e pirimídicas. Entendi. Obrigada. Tem nada a ver com isso. Funde com ácido úrico é outro papo. Entendeu o que é a ureia queia? Porque aí você vai entender, é um composto, é um carboninho só. Um carboninho só, que segura 2 nitrogênios. E ele tem um oxigênio. Por sinal, esse oxigênio aí, depois eu vou explicar onde que ele vem. Então, a ureia, ela carrega 2 nitrogênios. Lembrando, no ciclo da ureia, gasta-se ATP. Então, esse era sempre o meu argumento lá no hospital, quando eles queriam encher o paciente de proteína. Porque, afinal de contas, se 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor ainda, põe 4, 5, 6, quanto mais, melhor. E não é. O que eu falava para os médicos, para a equipe, quando eles queriam empanturrar, eu falava assim, olha, se você der proteína acima do que o paciente precisa, essa proteína não será utilizada, porque ele só consegue incorporar aquilo que ele precisa naquele momento. Esse aminoácido ele será quebrado, esse nitrogênio vai para o ciclo da ureia, e o seu paciente que está desnutrido, ele vai gastar ATP para metabolizar a proteína que o senhor está querendo dar para ele. O senhor vai querer dar essa proteína para ele? Não. E era ótimo, porque uma discussão para você ter credibilidade, por que você não pode dar mais? Por causa disso.
Porque o aminoácido que você der a mais, ele vai gastar ATP para metabolizar o nitrogênio no ciclo da ureia. Simples assim. Eu nem estou falando de ciclo da ureia. Olha, aqui vocês veem os meus slides? Desse jeito vocês veem? Vem com os outros slidezinhos do lado? Ai, que ótimo. Bom, então, quando que acontece um catabolismo de aminoácidos? Já falei um pouco disso daqui. Quando a ingestão proteica, ela é inadequada. É engraçado isso, né? Eu acho isso muito louco. Porque quando que eu vou ter quebra? Quando eu estou dando aminoácidos ruins, porque eu não consigo incorporar aqueles aminoácidos. Também, quando há um déficit do fornecimento de energia. Quando a gente não dá caloria para o nosso paciente. Ou quando você faz uma dieta para um paciente com déficit calórico e também não fornece aminoácidos, de tal forma que ele tenha que utilizar a massa magra dele, que seria uma conduta péssima, né? Que o paciente perde peso, ele está perdendo massa magra. Existência de múltiplas vias, é dirigido para separar, esse é o princípio. O catabolismo é dirigido para quê? Separar o grupo amino do esqueleto do carbono. Eu queria... Vou devagar com a dor, que o santo é de barro, tá? Olha, gente. Eu queria que vocês prestassem atenção, queria que vocês tivessem observem as estruturas delas. E tem muito tempo que a gente não fala no nosso super poderoso, como é que ele chama? Alguém lembra da estrutura química aí que a gente fala que ele é todo poderoso? Quem que é? É o piruvato. Estavam com saudade do piruvato? Quantos carbonos o piruvato tem mesmo? 3. Por que eu pergunto tanto pelo número de carbonos do piruvato, gente? É porque é essencial saber quantos carbonos todas as estruturas têm? Não é por causa disso. Mas à medida que você entende o número de carbonos, você tem um entendimento do processo. E aí você não decora, as coisas passam a fazer um sentido. Se uma glicose você sabe que tem 6 e o piruvato vai ser a metade, você vai entender que o piruvato vai ter 3, aí você vai entender quais são os caminhos que esse piruvato leva. Nós já vimos que o piruvato ele pode seguir para várias situações, lactato, acetil, quando ele ganha um carbono, 3 mais 1, ficam 4 carbonos, ele passa a ser um oxalacetato, e aí esse piruvato mantém um ciclo de Krebs. Nós vamos ver algumas estruturas dessas de novo. Agora, eu quero que vocês tenham em mente que não existem ciclos fechados, as coisas não estão fechadas. O ciclo de Krebs, ele não está preso. As estruturas, elas se movimentam, elas estão lá. Um termo que eu gosto muito desse termo chama-se momento metabólico. No momento, aquele composto, ele toma uma direção, e de acordo com o momento, ele toma outra direção. Não é todo dia que você vai para a Unifal. Aliás, tem bastante tempo que a gente não vai mais para a Unifal ter aula. Depende do momento metabólico. Outra coisa, quem define o que o piruvato vai fazer? Quem define o que o alfa-cetoglutarato vai fazer? Eles são de quem? Eles são da célula. Então, quem que define o que eles vão fazer? É a célula, que é a dona deles. Tá bem?
eu vou mostrar as estruturas para vocês procurem, tenham boa vontade com elas, tá? Vamos parar com esse negócio de assustar com estrutura química, tenham boa vontade com elas, porque você entendendo a estrutura química, você entende o funcionamento, tá bem? Combinado? Sem piti, sem susto, vamos olhar as estruturas e entender como é que a coisa funciona? Vamos olhar para elas com boa vontade? Combinado? Para entender? Combinado, gente? Esse é um ponto crucial que eu vou explicar para vocês agora. Estamos juntos? Vamos olhar para essa? Espero que não. Vamos olhar para essas estruturas com boa vontade para entender? Vamos? Vamos? Combinado? Alguém me dá um feedback? Vamos olhar para elas sorrindo e vamos entender? Olha, legal, porque eu já sei que vocês têm uns pitizinhos com estrutura. Olha, gente, que estrutura que é essa aqui? Deixa eu colocar. Que estrutura que é essa aqui? Vamos pelo sentido da palavra, tá? Eu vou repetir todo o processo. Aqui eu tenho um carbono, alfa, então eu tenho um alfa, amino, ácido. Tudo bem? Alfa, carbono, alfa. É aquele que fica ligado ao radical. E tem um carboninho lá, né? O grupamento carboxílico, que é o que está ligado a ele. Então, alfa, amino, alfa, amino, ácido. Alfa, amino, ácido. Básico, besta, até agora. Que estrutura que é essa aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos decorar. Esse aqui precisa, para a gente entender o processo, tá? Para não confundir. Esse aqui é o meu carbono alfa. É o carbono que está ligado num grupamento carboxílico. Então, aqui eu tenho carbono alfa. O que eu tenho aqui? Ceto ácido. Então, gente, eu tenho duas estruturas que, na verdade, elas têm uma coisa em comum. Elas têm o mesmo jeitão. Elas têm o mesmo jeitão. Qual que é a diferença de uma para a outra? Tem um carbono alfa, tem um grupamento carboxílico. Qual que é a diferença de uma para a outra? É que no carbono alfa, um tem nitrogênio e o outro tem um dupla O. Aquele que tem um dupla O, nós chamamos de ceto. O que tem um nitrogênio, nós chamamos de... Estou ficando boa nisso. Amino. Continue. Simples assim. Então... Isso daqui é um composto, isso aqui é um grupo, eu estou falando disso daqui, isso aqui é um grupo de compostos. Eu tenho 23 aminoácidos, tá bem? Eles vão variar de acordo com o radical, mas todas essas estruturas, então estou chamando a atenção, é um alfa, amino, ácido. O alfa-aminoácido é aquela estrutura que tem um nitrogênio. A estrutura que é igual a ele e não tem nitrogênio é um alfa-ceto-ácido. Então, vamos ver aqui, olha, isso, lembra que nós falamos que quando acontece um catabolismo, esse aminoácido aqui, ó, esse nitrogênio, ele não pode ser assim, puf, joga ele pelos céus. Não, porque ele vai liberar amônia. Então, ele não pode estar livre. Ele vai passar de uma estrutura para outra. Ele vai passar de uma estrutura para outra. Então, imagina todos os aminoácidos, para quem que eles vão passar? Todos os aminoácidos, eles vão ter uma estrutura comum,
esses aminoácidos, eles vão ser, esses nitrogênios, que vêm de todos os aminoácidos aí, da dieta que eu dei lá, hiperproteica, com gelatina, que não presta, da folha da mandioca, enfim, dos aminoácidos que ele quebrou, esse nitrogênio aí que vai ser quebrado, ele vai passar para uma estrutura comum. Essa estrutura comum é o alfa-cetoglutarato. Gente, se isso aqui é um alfa-aminoácido, aqui eu tenho um alfa-ceto, que no caso aqui é um glutarato, tá bem? Então, como é que vai acontecer? O nitrogênio vai passar para esse alfa-cetoglutarato, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O alfa-cetoglutarato, ele não tem nitrogênio, lógico que não tem, ele é o aceptor, o alfa-cetoglutarato é ele que vai receber esse nitrogênio. E aí, olha aqui, que bacana, ele passa a ser o glutamato. No caso, gente, o glutamato é o quê? O glutamato é um alfa-cetoácido ou o glutamato é um alfa-aminoácido? Olhem para a estrutura do glutamato. É isso que vocês têm que entender, só onde está o nitrogênio. Esse glutamato, olha o carbono alfa dele aqui, que eu já tinha marcado lá. Todo mundo junto? Olha aqui. O glutamato, ele é um alfa-aminoácido ou ele é um alfa-cetoácido? O que ele tem no carbono alfa? Ele tem um grupamento amino ou ele tem um grupamento cetona? Meu Deus, olha lá, gente. Para não morrer de trauma. Vocês comigo? Está ligado no grupamento carboxílico, em um radical, isso aqui é um radical. E o que está ligado nele? Um grupamento de nitrogênio. Um grupamento de nitrogênio se chama um grupamento amino. Então, ele é um alfa, o quê? Aminoácido. Aminoácido. Então, esse aminoácido qualquer aqui, ele era o quê? Ele era um alfa, ele era um aminoácido, correto? O que ele é agora? Ele continua sendo um alfa, só que ele agora é o quê? Alfa, cetoácido. É só isso que eu quero que vocês vejam. Gente, quem tem o grupo amino vai chamar? Alfa-aminoácido. Aminoácido, é um grupo. E aí, são vários os aminoácidos. Pode ser o glutamato, que está aqui na nossa frente, pode ser a alanina, pode ser a valina, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então, quem tem o nitrogênio é um aminoácido. Quem tem uma dupla O é um cetoácido. Estamos juntos? Quem vai receber um grupo amino? É quem não tem. Correto? Quem vai dar? É quem tem. Então, aqui, quem está dando o aminoácido, o grupamento de nitrogênio? O aminoácido. Quem que é o aceptor dele? Quem que é o grande aceptor aqui? O alfa-cetoglutarato. Por quê? Porque ele não tem. Aí, o alfa-cetoglutarato passa a ser o glutamato. E o aminoácido passa a ser um alfa-cetoácido. Isso aqui, se fosse, por exemplo, esse radical aqui, se fosse um hidrogênio,
uma glicina, aqui eu teria, por exemplo, uma glicina. Agora, não seria mais uma glicina. Seria esse composto aqui, porque a glicina seria com o nitrogênio. Agora, aqui eu tenho um alfa-cetoácido com 2 carbonos. É a glicina aqui, gente? Isso aqui é a glicina? Hein? Isso aqui é a glicina? Não. Isso aqui é a cadeia carbônica dela, não é mais ela. A glicina era um aminoácido, que deu o nitrogênio para um aceptor. Essa glicina se transformou numa estrutura de 2 carbonos, um alfa-cetoácido qualquer, que vai seguir para onde? Para onde quiser, para a produção de energia, cada um vai ter o seu destino, ok? E o nitrogênio dela veio para cá, ó. E aí, o alfa-cetoglutarato agora é o alfa-cetoglutarato agora ele é um aminoácido. Um aminoácido ácido. Claro. Vocês entenderam até agora isso? Então, vamos lá. Um alfa-aminoácido. Olha, gente, não vamos generalizar, tá bem? Se você tem um paciente desnutrido, o paciente não está, a ingestão dele é baixa, a necessidade, às vezes você não pode, diferentes, tá? Porque a gente pensa muito, são 2 situações diferentes. O caramba, que come arroz, feijão, e se tudo a mais, entendeu? Está sendo a quantidade maior. Então, você tem uma necessidade acima daquilo que você, entendeu? Amanhã a gente continua isso, tá bem? Mas eu quero que vocês, vamos terminar essa aula de hoje entendendo. Proteína, o aminoácido quebrou. Eu tenho o grupamento amino e o grupamento de carbono. Esse esqueleto carbônico aí, tá bem? O que vai acontecer com esse esqueleto carbônico? Eu tenho um conjunto de esqueletos carbônicos no meu corpo, não é só esse. Se eu tiver muito esqueleto carbônico da proteína, se eu tiver muito esqueleto carbônico da glicose, se eu também tiver muito lipídio, se eu tiver porque o que vai sintetizar a gordura? Acetil. Se eu tiver um conjunto de esqueletos carbônicos acima daquilo que eu preciso para as minhas energias, o que vai acontecer com esse nutriente? Eu vou ficar energizada? Exatamente. Então, pensem isso. Eu tenho esqueleto carbônico. Isso é que é muito importante para decidir. O que vai ser feito com esse esqueleto carbônico? Vai ser feito o que a célula precisar. O seu corpo vai fazer de acordo com o que estiver acontecendo. Se você tiver muito desses esqueletos carbônicos que venham da proteína, que venham do lipídio, que venham da glicose, se você tiver acima daquilo que você gasta, esqueleto carbônico é esqueleto carbônico. Se tiver, você vai gastar parte deles para produzir ATP, o que sobra é gordura. Entendeu? Mas para a gordura, vai o nutriente que sobrar da produção de energia. Se você tem um paciente que ele produz muito esqueleto carbônico, porque a proteína dele é ruim, ou sobrou, está dando mais do que o que precisa, ele vai ser usado para a produção de energia. Se você tiver muito, ele começa a ser usado para produzir lipídio também. Entendeu? Então, você só vai engordar se o seu conjunto de esqueletos carbônicos estimular a adiposidade. Entenderam isso? Olha, é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, tá? Se você entender desse jeito, gente, não escapa. Aminoácido, tanto faz. Nitrogênio, para onde? Ciclo da ureia. Não tem outro jeito. Então, se você consumiu muita proteína, muito nitrogênio para o ciclo da ureia. Tudo bem? Se você consumiu muito
muita proteína, muito nitrogênio para o ciclo da ureia, esqueleto carbônico é esqueleto carbônico. Para onde que ele vai? Ele pode ir para a síntese, ele pode ir para a produção de ATP e ser suficiente. Pronto. Se você estiver consumindo megamés em quantidade, não importa qual que é o nome da proteína. Agora, se você, junto com essa quantidade de proteína alta, você extrapolou na quantidade de proteína, você extrapolou, ou a proteína já extrapolou, enfim, se isso aqui foi uma extrapolação, se você tinha muita cadeia carbônica, seja do aminoácido, seja da glicose, seja do lipídio, isso aqui vai para a produção de energia, sim. Ou vai para produção de energia, vai para produzir lipídio, entendeu? Preciso de 2.000 quilocalorias, é a média. Vocês também. Vocês têm que suprir com 2.000 quilocalorias. É simples assim. Nem tão simples, mas vamos colocar de forma simples, tá? Até para a gente entender o básico. Você precisa de 2.000. Essas 2.000 podem vir de onde? Carboidrato, proteína e lipídio. Existe uma melhor distribuição entre elas. Mas a proteína, tanto que a proteína produz caloria, porque o esqueleto carbônico dele é calórico. Se eu consumir 2.000 quilocalorias só de proteína, o que vai acontecer? Eu vou engordar? Eu preciso de 2.000, estou consumindo 2.000. Eu vou engordar? Estou sendo grosseira. Não, está em equilíbrio. Não importa de onde que vem. 2.000. Péssimo de saúde, vai produzir uma quantidade de ureia. Mas, no total, não importa a proporção. Eu estou ingerindo 2.500. Travou muito? Então tá, pensa nisso para amanhã, tá bem? Deem uma olhada nessa parte de alfa-cetoglutarato, de aminoácido, porque hoje eu fiz uma introdução até chegar nessa historinha, para vocês entenderem essa historinha de forma strong, uma forma assim, forte, sabe? Entender como que a coisa funciona. Aí amanhã a gente continua,